que aí fica mais fácil. Aí eu consigo disponibilizar a aula para vocês. Então vamos lá. Vamos começar primeiro resolvendo a prova, né? Vou liberar aqui a câmera para vocês. Mas acompanhe aí pela tela compartilhada. Então vamos começar corrigindo a prova, né? A gente tem ali, enunciado das questões 1 e 2. Considere um relógio onde o ponteiro do segundo tem 5 cm de raio. Calcule a velocidade angular do ponteiro 2 segundos. Então vamos lá. A prova, a maioria foi muito bem. Alguns esqueceram a unidade de medida, que era um negocinho que eu puxo o pé. Não tirei muito ponto. Tirei, eu acho que um ponto só. O que eu mais tirei ponto, na verdade, foi resolução. Eu vi se a pessoa tinha errado alguma coisa absurda ou algo do tipo, né? Mas, fora isso, foi tranquilo. Então, na questão número 1, ele fala que o raio é 5 centímetros. E como ele fala que é um ponteiro dos segundos, significa o quê? Que o tempo que o ponteiro dos segundos demora para dar uma volta é algo em torno de 60 segundos. Então, o período que ele tem é 60 segundos, certo? Então, vamos lá. Então, como ele tem 60 segundos, o que eu posso achar? Pelas equações que a gente tinha visto, né, vimos que eram 4 equações. 2πf, V é igual a ômega R, e o outro que é aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Então a gente tinha essas 4 equações para poder resolver a prova, resolver essas questões. Então, como ele pedia ali a velocidade angular, né? Calcule a velocidade angular do ponteiro. Na questão 2, calcule a aceleração. Então, o que eu vou ter? A velocidade angular é o meu W, e eu vou calcular primeiro achando o meu F. Então, se o F é 70, se o T é 70, F é 1 sobre T, logo esse cara é 1 sobre 60 Hz. E a minha velocidade angular é igual a 2π vezes F, ou seja, 2π vezes 1 sobre 60, então minha velocidade angular é igual a π sobre 30 rádio por segundo. Então essa é a resposta da questão número 1. Então, vamos lá. Com relação à questão número 2, ele pede aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é só utilizar a quarta equação. Mas para utilizar a quarta, a gente precisa exclusivamente da terceira equação. Então vamos achar primeiro a velocidade, para a gente daí substituir e achar a aceleração centrípeta. Posso calcular de outra forma, né? Ômega ao quadrado vezes R, que também dá certo. Então vamos lá. V é igual a ômega R. Minha velocidade vai ser π sobre 30 vezes 5, que é o raio. Então, eu vou ter π sobre 6. Só que aí π sobre 6 o quê? A minha distância está em centímetros. Então, ficaria centímetros por segundo. Quando eu faço aceleração centrípeta, eu vi que algumas pessoas erraram na fórmula, é v ao quadrado, velocidade ao quadrado. Não é simplesmente só v sobre r. Então, algumas pessoas acabaram errando esse termo. Então, vai ficar como? Eu vou ter v ao quadrado, ou seja, π sobre 6 ao quadrado, dividido por r, que vale 5. Então, minha aceleração centrípeta, π ao quadrado, 6 ao quadrado, isso aí vai dar 36, vezes 5, 180. Então, π ao quadrado sobre 180. Então, essa aqui seria. E qual seria a unidade de medida? Centímetros por segundo
ao quadrado, né? Aceleração é distância sobre tempo ao quadrado. Como minha distância ela está em centímetros, ela vai continuar em centímetros. Tudo bem, gente? Parece que a maioria foi bem nessa questão. Parecido com o que a gente fez nas aulas. Então, vamos para o próximo. Próxima questão da prova, questão número 2. Questão número 2, ele fala lá. Considere um bloco de 5 kg sendo puxado por uma força de 200 N. Calcule a aceleração do corpo. Então, pô, essa questãozinha era bem tranquilinha. Espera aí. Então, ele pede ali, ó, calcule a aceleração do corpo. Bom, a gente viu que, para poder calcular a aceleração no corpo, basicamente eu vou precisar de quê? Eu sei que a única força que está gerando esse movimento é o 200. Quais seriam essas outras forças? Eu tenho o peso que está apontado para baixo e eu tenho a normal que ela está apontada para cima. Então a única que vai estar atuando é essa força de 200. E a gente sabe que F é igual a ma. Ou seja, 200 é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração. Então a aceleração é igual a 200 dividido por 5. 200 dividido por 5, isso aqui vai dar, se eu não me engano, 40. Isso aí. 40. Então, minha aceleração, 40 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria a resposta da letra 3, da questão 3. Vamos para a questão número 4. Questão número 4, ele fala: considere um sistema onde o bloco A tem uma massa de 4 e o bloco B tem uma massa de 6. Sabendo que o bloco A está suspenso por uma corda, o bloco B está suspenso por uma corda inextensível e que não há atrito, calcule a aceleração do sistema e a tensão aplicada pelo cabo. Repara que aí eu pedi duas coisas: a aceleração e a tensão do cabo. Então, se eu não me engano, teve algumas pessoas que não entregaram os dois itens. Então, acabou perdendo alguns pontinhos. Então, eu vou ter ali, ó, um corpo, que é o corpo A, e ele está segurando, na verdade, o corpo B. O corpo A tem uma massa A de 4 e o corpo B tem uma massa B de 6. Então, como que a gente aprendeu a resolver esse tipo de sistema? Primeiro a gente imaginava como sendo, aplicava todas as forças, claro. Então vamos aplicar todas as forças. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, o peso de A, a normal de A. Eu tenho o peso de B. Como o B não está encostando no chão, não tem normal de B. Mas tem a tração da corda aqui, que vai ter outra tração para cá. Então, como que a gente imaginava? Todo esse sistema ele está sendo levado por uma única força. E quem é essa força? É a minha força PB. Então eu vou imaginar como sendo a única força que rege esse movimento, né? Lembra, a gente imagina como sendo um bloco só. Então eu vou ter que a força PB ela vai gerar um movimento em A mais em B. Então o peso de B vale quanto? Ó? Peso de B é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, 6 vezes 10, 60. Então vai ficar 60, massa de A 4, massa de B 6, vezes a aceleração. 60 é igual a 10 vezes A é igual a 60 sobre 10, 6. Então achei que a aceleração valeria 6.
Agora o que eu faço? Eu escolho um dos corpos para poder achar a tensão. Ou seja, posso escolher o corpo A, posso escolher o corpo B. Tanto faz. Então, vou fazer com os dois, caso um tenha escolhido A, caso o outro tenha escolhido B. Só para ver como que ficaria. Né? Então, para o corpo A, como que ficaria? Quem está gerando o movimento de A é a atração. Quem está puxando é a atração. Então, eu vou ter que a atração é igual a massa de A vezes a aceleração. A atração, massa de A vale 4, a aceleração vale 6. Então, minha atração, 24. Mas e se eu escolhesse o corpo B? No corpo B, eu tenho o quê? Eu tenho que ele está sendo puxado para baixo, né, porque ele está se movendo para baixo. Então, quem está gerando o movimento é o peso de B. Quem está contrário a esse movimento, ou seja, quem está segurando o peso de B, é a atração. Então, é peso de B menos atração, massa de B vezes aceleração. Peso de B já descobrimos que valeria 60. Massa de B é 6 vezes 6. Então, vai ficar 60 menos T igual a 36. Passo para o outro lado, 60 menos 36 igual a T. 60 menos 36, isso aqui vai dar 24. Então, basicamente, a gente vai ter ali que as duas respostas são 24 newtons e 6 metros por segundo ao quadrado. Algumas pessoas acabaram errando esses itenzinhos da questão. Alguma pergunta? Algum questionamento sobre a prova? Deixa eu botar aqui. Pelo menos dá para ler. Então, vamos lá. Vamos para a questão número 5 para a gente poder fechar então a prova. Na questão número 5, era uma questãozinha que a gente não tinha feito, mas era uma questão bem simples. Que ele fala o seguinte, ó, considere o sistema em equilíbrio, ou seja, a aceleração é zero, onde o bloco A e o bloco B estão suspensos por uma polia móvel e a polia fixa. Sabendo que a massa do bloco B tem 10 kg, qual deve ser a massa do bloco A para o sistema estar em equilíbrio? Então, ali eu já até botei para vocês o que significa equilíbrio, porque meio que a gente não está acostumado a fazer exercícios em equilíbrio. Então, já disse lá, ó, equilíbrio seria aceleração igual a zero. Então, eu vou calcular, vou fazer o mesmo sisteminha que a gente faz, só que a aceleração desse cara, ele vai ser zero. Essa é a única diferença. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a questão não era difícil, tinha só que pensar um pouquinho. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a massa de B, ela vale 10 kg. E o que a gente aprendeu referente à polia? A gente aprendeu referente à polia que, basicamente, a força ela sempre se distribui. Cada polia móvel sempre vai fazer com que minha força se distribua pela metade. Então, se aqui eu tenho o peso de B, no momento que eu tenho essa polia aqui, ó, ela vai se distribuir metade para cá e metade para cá. Então, aqui eu vou ter o peso de B dividido por 2. E aqui eu vou ter o peso de B dividido por 2. Então, quando essa corda passa por aqui, ó, esse peso de B dividido por 2 é o mesmo com que vai estar suportando esse bloquinho A aqui. Ou seja, pelo fato do bloco A estar em equilíbrio, eu posso dizer que o bloquinho A ele vai estar assim, ó. Ele vai ter o peso de A aqui, e aqui seria a tração. Mas a gente já descobriu que essa tração representa quem?
representa o peso de B dividido por 2. Como ele está em equilíbrio, eu tenho o quê? Que ele não se movimenta, logo a aceleração é zero. Em outras palavras, peso de A menos peso de B dividido por 2 é zero. Né? Ou seja, o peso de A tem que ser o peso de B dividido por 2. Em outras palavras, o peso de A tem que ser metade do peso de B. Então, quem é o peso? Não é a massa vezes a gravidade? Ou seja, massa de A vezes a gravidade, massa de A, massa de B vezes a gravidade. Estou fazendo da forma mais esticada para vocês entenderem, mas dá meio que para ter uma noção de que acontece. Né? Então, gravidade vai cortar, massa de A, ela tem que ser a massa de B dividido por 2. Quanto que vale a massa de B? 10 kg. Então, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, para aquele sistema se suportar, a massa de B tem que ser exatamente metade da massa de A. A massa de A tem que ser metade da massa de B. É bem simples. Se eu tivesse outra polia, eu teria o quê? Eu teria que essa força iria cair pela metade de novo. E aí a gente teria aí continuação. Né? Alguma dúvida sobre essas questões da prova? Dúvida, gente? Não. Show de bola. Beleza. Eu cheguei até a mandar depois lá a resolução para vocês. Mandei no papelzinho pequenininho, né? Mas aí depois eu mando a questão maior. Então, o que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a continuar a ver os exercícios, começar a ver a matéria, e a gente vai entrar... já postei sim, Augusto. Já está tudo lá nos points. Demorei um cadinho para postar, mas já postei. Então a gente vai começar a ver o que é chamado de força de atrito. Que aí, se vocês quiserem acompanhar no livro, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, capítulo 4, página 390. Aqui, ó. 390. Já dei as notas sim. Já tá lá. Então, se quiser dar uma acompanhada aí pelo 390, mas eu vou escrever um cadinho aqui. Que aí fica melhor. Então, o que é a força de atrito? A força de atrito, basicamente, ela é uma força química. Ou seja, o que é uma força química? Vocês já chegaram a ver ligações químicas, certo? Ligações iônicas, covalentes, metálicas. Certo, gente? Hein, Enzo? Nosso único que responde. Chegou a ver isso, não chegou? O quê? Ligações químicas, iônica, covalente, metálica. Mas, sei lá. Já viu sim, Matheus. Mas lembra um pouquinho o que é, não lembra? Não sei. Não lembro. Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. Então, o que acontece? Um átomo, ele só é estável se ele tiver o quê? Se for um átomo da família A, né? Se ele tiver lá as ligações químicas deles estáveis, ou seja, se ele for lá da família 8A, ele vai ser um átomo estável. Fora isso, se ele não for da família 8A, ele vai tender o quê? Gerar ligações químicas para se tornar estável. Então, o que acontece? Um átomo estável, por exemplo, digamos o oxigênio. O oxigênio ele está na família 6A. Com isso, ele vai ter 6 elétrons na última camada. E o objetivo dele é o quê? Para ele poder se satisfazer,
ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Para isso, ele vai fazer ligações químicas a fim de obter esses 2 elétrons extras. Então, a gente tem aí a estrutura da água, que é o elemento da família 1A. Esse tipo de ligação é uma ligação covalente, que é uma ligação aonde um cede e o outro recebe. Desculpa, aonde eles compartilham. Tá? Então, é essa a ideia mais ou menos do tipo de ligação. Só que acontece, a gente pode ter estruturas que são mais complexas. Por exemplo, carbono. O carbono está na família 4A. Como ele está na família 4A, significa o quê? Que ele vai fazer 4 ligações. Né? Porque ele precisa de 4 ligações para chegar a 8. Então, ele vai se combinar com outros 4 elementos. Né? Aqui a gente tem nosso metano. Certo? Deu para lembrar mais ou menos como que funcionam as ligações químicas? Foi, gente? Conseguiram? Deu para lembrar? Enzo? Conseguiu entender? Lembrei. Então, o que acontece? Se a gente for pensar em um material, pensa assim no material. Bem grande. Esse material ele vai ser composto, digamos lá, uma barra de ferro. Algo do tipo de carbono, seja o que for. Esse tipo de material, ele vai fazer o quê? Ele vai ter vários átomos aqui dentro, e esses átomos eles vão fazer ligações com outros átomos. Então pensa aqui, ó, esse carbono vai se ligar a esse, 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 ou seja, vai fazer como se fosse uma rede. Só que aí a gente tem um grande problema. Por quê? Geometricamente, o que vai acontecer com esses átomos que estão na extremidade? Repara, o átomo que está aqui dentro ele está fazendo 4 ligações. Mas o átomo que está aqui na extremidade, ele não faz 4 ligações. Ele tem algumas ligações a menos. Então, repara, geometricamente, esses átomos que estão na extremidade, eles não têm todas as ligações completas. Logo, eles são instáveis. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu pegar uma barra metálica e eu colocar ela do lado de outra barra metálica? Isso vai permitir o quê? Com que esses átomos que estão aqui no cantinho, eles vão ter contato com outros átomos do outro material, e isso vai permitir o quê? Com que eles possam fazer uma ligação química, nem que seja provisória. Então essa ligação química com esses átomos na extremidade daria uma estabilidade para eles. Então o que seria o atrito? O atrito seria exatamente essa ligação química aqui. Essa seria uma das explicações da ligação química, do atrito. Então, ele vai ser exatamente essa ligação química das extremidades. Então, para eu poder romper esse movimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter que literalmente exercer uma força a mais. Então, por exemplo, o fato de eu pegar um objeto e dar um
peteleco nele, por exemplo, essa tampinha aqui. Eu dou um peteleco nela. Ela vai parar. Por que ela para? Porque no momento que ela está se movendo, os átomos da superfície dela estão se conectando com os átomos da outra superfície. Então isso vai gerando ligações químicas que vão desacelerando o movimento. Pensa como se fosse vários barbantes e conforme ele vai se movendo, ele vai rompendo esses barbantes. O outro fato interessante também é que a superfície de um objeto ela nunca é lisa. Ou seja, por mais que eu pegue, por exemplo, essa caneta e eu dei um zoom nela, ou seja, eu peguei um objeto e eu ampliei ele, eu sempre vou ver uma região mais ou menos assim, ó, toda quebradiça. Porque não tem como você fazer um material, produzir um material que seja totalmente perfeito. Ele vai ter alguma irregularidade. Ou seja, esse átomo aqui, ó, de carbono, ele pode sair daqui ou ele pode se conectar com outro. Então, por mais que seja retinho, esse material ele pode ter alguma imperfeição. Então, nisso que eu tenho esse material com uma imperfeição, se eu for dar uma olhada, um bom zoom nele, eu vou ter o que? Eu vou ter que esse material ele vai ser exatamente algo assim, ó. Ele vai ter várias ranhuras. E isso também, essa irregularidade, da superfície gera o atrito. Opa. Certo? Então ele vai acabar gerando o atrito. Então o atrito é exatamente isso. É como se fosse várias ligações químicas que vão se realizando, ou seja, esses carinhos aqui ó, vão se conectando, né, eles vão fechando aqui, e isso vai gerando um atraso no movimento, ou seja, ele vai segurando o movimento. Então, em resumo a tudo que a gente falou, a força de atrito ela sempre vai ser uma força contrária ao movimento. E ela vai ser dada pela fórmula em que Φ, que é força de atrito, é igual a μ vezes N. Ou seja, μ é o coeficiente de atrito, e o N é nosso normal. Existem dois tipos de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático, em que o cara está parado, e o outro que é o coeficiente de atrito cinético, que é quando ele está em movimento. Por exemplo, imagina que tem lá um carro, enguiçou no meio da rua e a gente vai ajudar. O que acontece? O carro está parado. Até a gente botar o carro em movimento, a gente faz uma força absurda. No momento que o carro pegou no tranco, começou a se mover, você não precisa fazer tanta força para esse carro estar em movimento.
Ou seja, o atrito estático ele é muito maior do que o atrito cinético. Por quê? É como se no parado estático eu tivesse essas engrenagens ativadas, ou seja, meu sistema encaixou perfeitamente. Quando ele está em movimento, é como se ele fizesse algo assim, ó, ele não dá tempo de encaixar a engrenagem. Então o atrito cinético ele vai ser muito menor do que o estático. Tudo bem? E quem é esse coeficiente de atrito? Ele vai ser literalmente a razão entre as superfícies, ou seja, ele vai depender do material, ele vai literalmente relacionar o tipo de material e como eles estão acoplados. Então, por exemplo, é diferente eu andar, por exemplo, no asfalto e eu andar no gelo, né? Cada um deles, o atrito estático vai funcionar de forma diferente, né? A gente, não sei se já ouviram falar de um jogo chamado Curly. Já ouviram falar de Curly? Já, Enzo? Ó, Mais ou menos. curling é exatamente esse tipo de esporte aqui, ó, em que ele pega tipo como se fosse um peso e ele lança esse peso no gelo e ele tem que parar em um determinado objeto, como se fosse tipo uma sinuca. Pensa assim. Só que em vez de ter um buraco para a bola cair, ele tem tipo um alvo. Então ele vai jogar o objeto vai e ele para, né? É mais ou menos essa a ideia. Então o curling é mais ou menos isso. O que acontece? O coeficiente de atrito ele vai relacionar essa área dessas superfícies. Então, por exemplo, uma coisa é você estar dirigindo no carro, lá, você está lá no carro. Uma coisa você está dirigindo no dia normal, outra coisa você está dirigindo na água. Ou seja, o carro ele vai derrapar, vai tender a derrapar, porque o coeficiente de atrito ele é muito menor. Então, o coeficiente de atrito ele é algo muito importante para a gente. Por quê? O fato de eu conseguir segurar esse objeto ó, com a minha mão se deve ao atrito que eu estou exercendo com a minha mão. Se não, o que iria acontecer com esse objeto? Ele iria escorregar. Igual quando a gente tem um negócio com sabão, que a gente segura e ele escapole da mão. Ou seja, é o mesmo processo. O fato da gente andar, por exemplo, é devido ao coeficiente de atrito. Né? Por exemplo, quando a gente vai andar, o que a gente faz? A gente empurra o chão para trás, o coeficiente de atrito joga a gente para frente. A força de atrito joga a gente para frente. Se não, o que seria? Seria a mesma coisa que andar no gelo. Você ia botar o pé para trás, o pé, ele ia embora. Então, o atrito ele é importante para a gente exatamente por causa disso, né? Senão eu ia soltar um objeto e ele ia parar totalmente. Então, vamos aí às ideias de como que a gente resolve um exercício. O atrito estático ele sempre vai ser maior e a ideia é o quê? Para que o corpo entre em movimento, ele precisa exercer uma força que seja maior do que essa força de atrito. Então é como se a gente pensasse assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Tá, aqui ó. Opa. Então pensa comigo aqui ó. No meu eixo Y eu tenho a força de atrito do meu sistema. No meu eixo F eu tenho a força aplicada. Então vamos lá. Inicialmente o que vai acontecer? Eu vou exercer uma força de 10 newtons, só que ele não se move. Se ele não se move, significa o quê? Que existe uma força contrária de igual valor, que também vale 10 newtons. Que é exatamente quem? A minha força de atrito. Aí eu continuo aplicando essa força. E a força de atrito continua se balanceando. Continuo aplicando essa força. Vai chegar um momento que eu vou aplicar uma força que é maior do que a força limite da minha força de atrito. Então o que vai acontecer? Minha força de atrito ela vai diminuir, vai se tornar constante, e a força aplicada que eu for fazer, ela vai só aumentando. Então, em resumo, o que significa? Nesse platô aqui, ó, eu tenho que o meu corpo está parado. Ou seja, ele não se movimenta. Então, a força que eu estou aplicando é igual à minha força de atrito. Porque ele está parado.
Já nesse outro termo, eu vou ter que ele está em movimento. Por ele estar em movimento, a força que eu aplico ela é maior do que a força de atrito. Então, meu coeficiente de atrito estático, ele é exatamente esse cara aqui. E o coeficiente de atrito cinético é o outro. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício simplesinho, vamos fazer uns dois, para a gente não perder muito tempo, referentes a essa parte, para poder clarear vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Tudo que eu estou falando, ele está explicado no livro, tudo bem? Tem lá no livro explicadinho, bonitinho, tudo que eu estou falando. Mas vamos lá. Então imagina o seguinte. Eu tenho um bloco de 5 kg sendo puxado por, sei lá, 200 newtons. Eu quero saber, sabendo que o coeficiente de atrito é igual a 0,5, qual a aceleração? Beleza. Então vamos imaginar, bem simplesinho. Ou seja, eu tenho um bloco que ele tem 5 kg. E eu estou puxando ele com uma força de 200 newtons. Nisso que eu estou puxando ele com 200 newtons, o que vai acontecer? A tendência é o quê? Ele se mover para a direita. Então, a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Então, ela vai estar apontada para onde? Para a esquerda, porque ela é contrária ao movimento do corpo. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as outras forças que atuam? Eu tenho que o peso está para baixo e que a normal está para cima. Então, vamos lá. Se o corpo se movimenta para a direita, vou chamar esse cara aqui de um F, só para a gente substituir depois. Eu vou ter o quê? Que o F menos a FAT é igual a massa vezes a aceleração. Só que aí, quem é a FAT? A FAT é o μ vezes a normal, ou seja, coeficiente de atrito vezes a normal. E quem é a normal? A normal eu vou achar analisando aqui, ó, meu eixo Y. Então, no meu eixo Y, eu tenho que, como eles não se movimentam, normal menos o peso igual a zero, normal é igual ao peso. Então, eu vou ter que minha FAT, ela vai ser o μ vezes o peso. Então, vamos calcular cada um desses valores. Quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Massa é 5, gravidade 10. Nem coloquei ali porque a gente já sabe. Então, 50. Então, minha força de atrito ela vai ser 0,5 vezes 50. Então, esse cara vai dar 25. Então, como que ficaria minha resolução? Minha força F seria 200, menos minha força de atrito 25, massa 5 vezes a aceleração. Então, 200 menos 25, 175. É igual a 5 vezes a aceleração. A aceleração é 175 dividido por 5. 175 dividido por 5, isso vai dar 35. Então, esse vai ser o cara. Conseguiram entender mais ou menos a ideia do exercício? Eu fiz um pouquinho rápido, mas a ideia é o quê? Sempre que ele falar que tem atrito, eu vou imaginar para onde o corpo está se movendo, e a força de atrito ela vai estar sempre contrária
a esse movimento. Ou seja, se ele se move para a direita, a força de atrito está para a esquerda. E aí a gente trabalha e trata ele como se fosse uma força normal. A única diferença é que agora a gente tem que fazer o nosso eixo Y para poder achar quem é normal. Para esse caso onde a gente tem o plano reto, né, que o bloquinho está reto, a normal é igual ao peso. Futuramente a gente vai ver sistemas assim, ó, em que meu bloquinho está sendo puxado para cima, ou que ele está descendo uma rampa. Aí nesse caso a normal não é igual ao peso. Mas aí a gente vê, é assunto para outra história. Dúvidas? Enzo, dúvidas? Não. Então vamos lá, vamos para mais um exercício para a gente terminar. Então imagina o seguinte agora. Imagina que eu tenho a mesma questão. Então, vamos lá. Eu tenho um bloco. Só que agora esse bloco tem, sei lá, 50 quilos. E eu estou aplicando com uma força botar 50 newtons. Opa. Com força de 50 newtons. Sabendo que meu coeficiente de atrito é, sei lá, 0,8, calcule a aceleração. Então vamos lá. Mesmo sistema. Eu tenho um bloco agora, só que ele é um pouquinho mais pesado. Ele tem 50 quilos. Só que agora ele está sendo puxado por uma força de 50 newtons. Então o cara agora, depois de ter puxado aquele bloquinho de 5, ele ficou fraco. E agora ele só tem 50 newtons de força. Então, na hora da gente resolver, a gente resolve do mesmo processo. Teoricamente, ele vai se mover para onde? Para a direita, porque é a única força que está gerando esse movimento. Então, minha força de atrito ela vai estar aplicada para onde? Para a esquerda, porque ela vai tender a parar esse movimento. Quais são as outras forças que atuam? Tem o peso é normal. Então, o que eu teria aqui? Fazer o mesmo sistema. Como ele se move para a direita, eu tenho que 50 menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Mas vamos lá, quem é a força de atrito? Então eu sei que normal menos o peso é igual a zero, normal é igual ao peso. Quanto que vale o peso? 50 vezes 10, né? Massa vezes a gravidade, isso aqui vai dar 500. Então, 500. Então minha força de atrito ela é o μ vezes a normal, ou μ vezes o peso. Então esse cara vai dar 0,8 vezes 500. 0,8 vezes 500, se eu não me engano, dá 400. É isso aí, ó. Tá lá no cantinho, 400. Então, substituindo os valores, igual a gente sempre fez, massa vale 50, a aceleração. Então aqui vai dar menos 350, 50 vezes A. Então A é menos 350, 35, cortei o 0 com 0, dividido por 5 dá menos 7. O que significa uma aceleração negativa? Lembra que eu acho que eu cheguei a falar, eu falei poucas vezes, mas aceleração negativa significa que o sentido que você adotou das forças está contrário. Ou seja, se eu achava que o corpo se movia para a direita, na verdade isso não é verdade. Ele vai estar se movendo para a esquerda. A princípio,
Essa é a ideia da aceleração negativa. Entretanto, quem é a força que está puxando ele para a esquerda? É a força de atrito. Então, se ele está puxando andando para a esquerda, como que a força de atrito, que é contrária ao movimento, está gerando movimento? Isso não pode. Em outras palavras, para o corpo sair do movimento, a força de atrito ele está exercendo o quê? Uma força de 400 N. Então, como a força de atrito ela é maior do que a força F que o cara aplica, né, que é 50 newtons, eu vou ter o quê? Que esse cara não se move. Ou seja, a aceleração é zero. Porque para eu poder tirar ele do movimento, eu tenho que exercer uma força de no mínimo de 400. Se eu estou exercendo uma força de 50, eu não vou tirar ele do movimento. Ou seja, eu não vou fazer ele se mover. Então, ele vai ficar parado. Em outras palavras, a aceleração dele é zero. Pegaram a ideia? Então, quanto que vale minha força de atrito? Para esse cara dar zero, minha força de atrito ela tem que valer 50 newtons. Ou seja, o que é aquilo que a gente calculou? O que a gente calculou aqui é a força de atrito máxima. Ou seja, o máximo que a força de atrito consegue obter é 400. Mas, como ele está aplicando uma força de 50, a força de atrito ela também vai ser 50, para poder anular. É igual que a gente viu aqui, ó. A mesma força que ele aplica aqui, ó, de 50, ele vai estar aplicando aqui de 50. A única diferença é que a força de atrito aqui máxima dele é 400. É isso que eu estou dizendo ali no gráfico. Isso aí. A força de atrito ela vai ser o quê? Ela vai ser dada por aquela fórmula que eu mostrei para vocês, que é o μ vezes a normal. Só que aquilo é o máximo dela. Ou seja, o máximo que ele consegue obter é 25 newtons. Não quer dizer que ele vai ser 25 newtons. Se eu aplicar uma força maior do que ela continua como 25. Mas se eu aplicar uma força menor do que ela vai ser exatamente o valor daquela força. Por quê? Porque ela é contrária ao movimento. Então o corpo não vai se mover. Por isso, essa questão aqui. Dúvida, gente? Conseguiram entender? Por aí. Fala, Enzo. O que você não entendeu? Por aí. Entendeu? Como é que o que esse cálculo é? Então, o cálculo ele serve para você calcular a força de atrito. Só que a força de atrito ela depende da força que você está aplicando. Entendeu? Ela mostra mais ou menos o máximo que o corpo aguenta. Essa é a ideia da força de atrito. É o máximo que o corpo vai suportar. Ou seja, ele suporta no máximo 400 newtons. Se eu aplico uma força de 50, 50 é menor do que 400. Então o corpo não se move. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Show de bola. Então, vamos lá. O que vai ficar aí para casa para essa semana? Ele vai ser o quê? A questão, página 400, questão P98. Pera. P.98. E eu acho que tem outra aqui também. Deixa eu ver. Qual página? 400. E o outro é a página 414, T.71. São essas duas questões. Na questão 400, na questão P98 da página 400, ele vai dar diferentes forças sendo aplicadas, ou seja, igual ao exercício que a gente fez. Aí ele fala,
Se eu aplicar uma força de 50, qual vai ser a aceleração? Se eu aplicar uma força de 400, qual vai ser a aceleração? Se eu aplicar uma força de 500, qual vai ser a aceleração? Entendeu? Ele pede para várias situações. Então não é uma questão de múltipla escolha. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Mando sim. Mando sim. Matheus, qual que é o segundo exercício mesmo? É esse aqui, ó. Foi o que eu anotei no início da aula. Esse aqui, ó. Página 400, P98, 414, T71. Essas são as duas questões para poder fazer. Pra gente corrigir semana que vem. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente?